queria fazer 3 agradecimentos especiais para o Antônio e para o Youssef, lá do Descontão, a loja Descontão. A gente foi lá, eu e a Suzana, na semana passada, pegar algumas surpresinhas, assim, para a gente gravar um programa especial que vai ao ar na próxima sexta-feira. Eles gentilmente cederam umas mantinhas de inverno para a gente, mantinha de bebê. E a gente ficou muito feliz, viu, com a parceria de vocês. O Antônio, sempre querido, e o Youssef também. Um abraço no coração de vocês, as meninas que nos atenderam super bem, todas as funcionárias. Country Club de Londrina, que também nos cedeu gentilmente a sede de inverno lá do Country para a gente fazer a gravação. Ficou lindo, cenário maravilhoso, aquele lugar é mágico, tem um clima, uma vibe super gostosa. Obrigada, Luciano Bucharles e toda a diretoria aí do Country Club de Londrina. E também um agradecimento especial ao Tiro de Guerra, eles que participaram com a gente do Dia da Bondade. O subtenente Martins falou comigo a semana passada, falou: e aí, Patrícia, vocês gostaram? Foi legal a participação dos nossos meninos, nossos atiradores ali no Tiro de Guerra. E eu falei para ele o seguinte, que sem o Tiro de Guerra, muito do que é feito ali não seria possível, porque os atiradores, os populares milicos, né, do Tiro de Guerra, eles ajudam a fazer toda aquela logística, eles ajudam a receber os donativos, a separar e depois a parte do destino ali nos caminhões. Então, muito obrigada publicamente ao Tiro de Guerra de Londrina. A participação de todos os meninos é fundamental. Gente, agora vamos lá, vamos responder essa questão que todo inverno chega pra gente. Por que comemos mais no inverno? Essa é uma pergunta que você já deve ter se feito em alguns momentos da vida, não é mesmo? E isso tem uma explicação. Quem vai falar com a gente mais sobre isso é o nutricionista Guilherme Gorini. Vem pra cá, Guilherme. Obrigada pela sua presença aqui. O pai do Lorenzo. Prazer em te conhecer. Senta aí no nosso sofá. E aí, vamos já logo de cara, Guilherme. Por que a gente tem mais vontade de comer quando o tempo está mais friozinho? Olha, nessa temperatura mais baixa, então naturalmente o organismo tenta equilibrar isso. Então a gente tem uma demanda diferente para suprir e esquentar o corpo, né? Então isso é uma alteração já normal, natural, que o corpo vai fazer para compensar essas temperaturas mais baixas. E ocorre também a redução aí de serotonina e dopamina, que são aí os neurotransmissores ali relacionados à felicidade, ao bem-estar. Então, a gente acaba buscando em alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mais saborosos, mais sal, mais açúcar, para buscar essa questão desse bem-estar. Quer dizer que a nossa felicidade, entre aspas, também está relacionada com a temperatura. Também, né? A gente acaba ficando ali mais fechado, mais coberto, acaba saindo menos para a rua, então menor exposição ao sol, né? Então a gente tem ali um menor contato com o sol, vitamina D acaba sendo ali mais privada e isso vai relacionando, né? Então, assim, uma boa alimentação, a gente tem que ver num contexto geral e não ver de forma isolada. Eu sempre digo assim, olhar um alimento de forma isolada, a gente pode falar tanto bem quanto mal daquele alimento, mas quando a gente vê de um contexto geral, né, um contexto global, então a gente vê que ali os benefícios de uma alimentação equilibrada, ele vai muito além do que apontar apenas um alimento. Mas, por exemplo, a banana, né, tem o triptofano, que vai ser ali precursor para que ocorra a serotonina e essa questão do bem-estar. Assim acontece também com ovos, chocolate, leite, derivados. Entre uma banana e um chocolate, o que será que as pessoas vão preferir? Exato, né? Ô, Guilherme, uma feijoada num domingo pode, né? Fala que pode. Olha, tudo depende de uma questão de equilíbrio. Se a maior parte do tempo você está com uma alimentação equilibrada, um pontinho ou outro, né, dá ali o prazer daquele momento, se liberar a comer algo diferente, que seja mais calórico ou mais gorduroso ou com um pouquinho mais de açúcar, ok, é aquele momento, ele é a exceção. Agora o que acontece é que muitas vezes o comer de forma equilibrada acaba sendo a exceção e o dia a dia... Aí o Nutri não libera. E tem também, assim, aquela desculpa, né? Por exemplo, hoje não tá tão frio, mas, gente, nós estamos no inverno, vou me permitir. Também você tem que
ser honesto com você mesmo. E aí, naturalmente, como a gente tem um gasto energético maior no inverno por causa dessa compensação de temperatura corporal, a gente tende a comer mais e acaba também tendo umas sacadas aí que a gente pode ter na nossa alimentação para suprir essa questão da fome. Porque outro ponto é a redução da ingestão de líquido no inverno. No verão é mais fácil. Tá quente, a gente vai lá, toma uma água, que seja uma água de coco, mas sempre está ali com mais contato com líquidos. E geralmente os líquidos que a gente tem acesso ao longo do dia são líquidos de temperatura mais baixas, né? Uma aguinha, né? Tal. Então, assim, no inverno a gente pode explorar muito bem os chás, né? O uso de chá. Nós aqui, brasileiros, temos mais o costume do café, né? Mas também o chá é uma ótima opção para a gente estar colocando ali na rotina do dia a dia, complementando a ingestão de água. E lembrando que chás também tem ali uma variação dos bioativos e tudo mais, que são ali até para usos terapêuticos, né? Então, por exemplo, a gente tem aí chás mais calmantes, né? Uma camomila, um chazinho de camomila. Temos chás aí que atuam muito bem com a questão dos inibidores de prótons, né? Que substitui os prazóis, né? Então a gente vê, a pessoa acaba comendo mais açúcar, mais farinha no inverno, acaba tendo mais desconforto gástrico. Então um chazinho de hortelã, né? Um chazinho de espinheira santa. Tem chá que ajuda nessa produção de serotonina também? Olha, na produção da serotonina, que nem eu falei, é um contexto mais amplo. Então, a alimentação equilibrada vai acabar causando esse efeito. Mas em torno de chás, a gente tem muito uso terapêutico em cima de chá, né? Então, para melhora de sono, para questão gástrica, para a questão ali mais calmante. Então, esses chás lá dos nossos avós faziam, né? Ali por conhecimento local, hoje a gente sabe que pode ser uma coisa muito bem aproveitável aí. Tem outros alimentos que o Guilherme trouxe, né, para mostrar essas substituições, Guilherme. Então, o cafezinho, né? O cafezinho é tradicional. Amo. Não fico sem. E é uma boa opção para dar aquela esquentada no corpo, ter um pouquinho de cafeína, dar aquela despertada, né? O que a gente tem que tomar cuidado e, se for possível, não fazer com açúcar, degustar realmente o sabor do café, ou substituir por um adoçante, enfim. E explorando essa linha de café, o chá é uma ótima opção para estar se complementando. Realização de caldos, sopas, né? Também uma ótima opção. Mas o que eu percebo? Geralmente a pessoa vai fazer uma opção de caldo ou sopa e baseia todo ali em cima de alimentos de carboidratos. Batata. Muitas têm batata. Muita base. batata, Macarrão, arroz. Legal, colocar daí uns legumes, colocar umas verduras. E o que eu vejo que fica falho nessa opção é a proteína. Então, quando a gente tem ali a ingestão de uma proteína, a gente tem também maior saciedade dentro dessa refeição. Então, um caldo by Guilherme. Um franguinho desfiado, né? Às vezes um ovinho complementando, um atum, dá ali para tentar. Mas dá também para trabalhar com algumas opções vegetais de proteína, né? Por exemplo, semente de abóbora, feijão, lentilha, grão de bico, os cogumelos. Então, assim, dá para dar uma diversificada. Mas na refeição é interessante que tenha proteína para garantir a saciedade. Uma sopinha de feijão pode, então? Uma sopinha de feijão já fica mais interessante do que só uma sopinha de batata. Olha, gente, cuidado com o bacon, tá? Porque tem gente que fala que o bacon rouba a receita porque tudo fica bom, né? Mas fica bom, né? Fica bom. Bacon é também uma fonte de proteína, né? Enquadrou aqui também numa fonte de proteína, só que o bacon, ele é de origem animal, tem muita gordura saturada. Então, daí a gente tem que tomar cuidado com as gorduras aí, nessa questão da ingestão. Eu gosto. Dá sabor, né? Dá. É o que dá sabor. Alimentos integrais aí nós temos, né? Vale também. E os alimentos integrais visto as fibras, né? Então, por exemplo, colocar ali um arroz integral, um macarrão integral, ou até mesmo carboidrato com índice glicêmico mais baixo. Por exemplo, batata cozida tem um índice glicêmico mais baixo, acaba sendo interessante. Então, assim, todo o alimento ele tem um contexto que ele pode ser muito benéfico dentro da alimentação. O que vale é a
combinação desses alimentos. Eu tenho uma pergunta, né? No contrário do que a gente falou no começo, se a gente tem vontade de comer mais no frio, se a gente consegue comer a mesma quantidade, consegue manter a mesma rotina igual do verão, a gente tem uma tendência para emagrecer, uma vez que tem aquela compensação de temperatura corporal, ou isso é mito? Sim, temos, porque o nosso gasto para manter a temperatura acaba sendo mais alto, então se a gente consegue manter ali o padrão alimentar associado com a atividade física, se a rotina acaba sendo ali a mesma, né? Então a demanda energética acaba sendo a mesma e o consumo acaba sendo o mesmo. Nesse caso de dar uma emagrecida, né? Baixar um pouquinho de gordura, então a gente tem que ingerir menos do que a gente gasta. Então se a gente consegue passar esse período do inverno ingerindo abaixo do que a gente gasta, a tendência também é que reduz aí o peso corporal. Aí vale a estratégia para que esse peso corporal que está sendo reduzido seja em cima de gordura, né? Não adianta só fechar a boca, não comer nada, perder um monte de peso na balança e vai avaliar, acabou perdendo um monte de massa magra. Então o peso saiu do lugar errado. Então o peso ele tem que sair da gordura corporal. E para sair da gordura corporal, tem que ser essa alimentação com baixo índice de gordura, é isso? Aí é uma estratégia nutricional para a gente acabar suprindo todas as necessidades de nutrientes, desde os macros aos micros, ali consumindo um pouquinho menos de fatores energéticos do que o corpo precisa ao longo do dia. Aí faltou um pouquinho do fator energético, ele pega da nossa reserva de energia, que é a gordurinha estocada, e complementa essa energia no nosso dia a dia. Então é dessa forma que a gente vai pegar a nossa gordurinha estocada e colocar ela como uma fonte energética para o organismo. Maravilhoso, Guilherme. Mais alguma dica bônus aí pra gente passar o inverno com o corpinho que a gente quer pro verão? Uma dica bônus aí seria: diversifique bem os alimentos, consuma alimentos aí saudáveis, né? Consuma fibras, a banana por causa do triptofano, os ovos, e busque ali sempre uma fonte de proteína junto com a sua refeição pela questão da saciedade. Então, caldos, sopas, muito bem-vindo. Explore um pouquinho dos chás para conseguir ali uma ingestão de líquido mais equilibrado ao longo do dia. E tome cuidado sempre ali com excesso de açúcar, de farinha, né? E de carboidratos de uma forma geral, combinado com gorduras em excesso. Isso vai ser a parte ruim do inverno. Que a gente acaba buscando esses alimentos naturalmente e depois fala: poxa vida, engordei um pouquinho. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado e uma boa manhã para todo mundo.